Pessoal, hoje nós vamos meditar aqui em 2 Reis capítulo 5. Eu vou falar com você sobre buscar a solução. Porque as pessoas, elas enfrentam problemas. Elas passam por lutas, por dificuldades. E talvez você pode estar aqui na igreja comigo e ter um problema no casamento, tem um problema familiar, tem um problema conjugal. Existe um problema em alguma área na sua vida. Seja na saúde, na vida espiritual, na vida financeira. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a solução do meu problema. Eu não posso cruzar os braços, continuar acomodado, aceitando essa situação, achando que essa situação ou esse problema é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero meditar com você na vida de um homem que tinha um problema. E ele viveu com esse problema durante muitos anos, ele conviveu dessa forma. Porém, no dia que ele descobriu que havia uma solução para o problema dele, esse homem não pensou duas vezes, ele foi atrás da solução. E existe uma solução para o teu problema, existe uma solução para a situação que você está enfrentando, para a dificuldade que você está vivendo. E muitas vezes nós queremos que Deus dê uma solução, queremos que Deus faça alguma coisa, só que nós é que temos que buscar essa solução, nós temos que fazer a nossa parte também, para que o problema venha se solucionar. 2 Reis capítulo 5, eu vou entrar com você aqui na vida do Naamã, quero que você preste bastante atenção no versículo 1. Pega uma caneta que tem algumas coisas que você vai anotar e sublinhar comigo. 2 Reis capítulo 5, o versículo é o de número 1, que diz assim, ó. E Naamã, primeira coisa, o que o Naamã era? Chefe do exército do rei da Síria, ou seja, o Naamã era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa trabalhadora. Você é uma pessoa trabalhadora? O Naamã era trabalhador. Ele era chefe do exército, ou seja, ele era o comandante do exército. Comandante, ele comandava todo o exército da Síria, provavelmente chamado na época de general. Ele só respondia diretamente para o rei. Ali ele arquitetava, planejava as guerras, as estratégias, para que ele pudesse vencer. Então ele era uma pessoa trabalhadora. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ou seja, o rei da Síria estimava esse Naamã, estimava ele como um bom general, como um bom funcionário. Poxa, o Naamã é uma bênção. Diante do rei da Síria, ele era um grande homem, respeitado. E daí vai seguindo, vamos olhando as características. Era um grande homem diante do seu senhor, e diz o texto, de muito respeito. Ou seja, as pessoas respeitavam o Naamã. As pessoas olhavam para o Naamã e diziam, poxa, eu gostaria de ser igual ao Naamã. Eu queria ter a vida que ele tem, o cargo que ele tem. Queria ser uma pessoa importante como ele é, uma pessoa inteligente, educada como ele também se posiciona. E daí diz aqui, continua. Então, diante do seu Senhor de muito respeito, porque por ele, Deus, esse Senhor maiúsculo é Deus, 2 Reis 5:1. O Senhor dera livramento para quem? Tu viu só? O Naamã ajudava os outros. O Naamã ajudava as outras pessoas a vencerem. O Naamã, ele ajudava as outras pessoas a conquistarem. Ele ajudava as outras pessoas a alcançarem os objetivos, aquilo que elas queriam. E continua comigo. Por ele, dera o Senhor livramento para quem? Aos sírios. Então, através dele, Deus deu livramento aos sírios. E agora continua comigo. E era este varão, o que ele era, pessoal? Um homem valoroso, ou seja, todo mundo respeitava, todo mundo olhava e dizia, é o cara, é o Naamã. Todo mundo olhava para ele, só que diz aqui, pega uma caneta e sublinha o final. Leia o final do versículo. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios, era um varão valoroso, porém ele era o quê? Olha para mim, o Naamã, ele vivia uma vida que muitas pessoas vivem hoje em dia. Ou seja, fora de casa, ele era uma pessoa. Dentro de casa, ele era outra. Irmão, o Naamã, ele tinha uma lepra que ele escondia de todo mundo. Ele tinha um problema na vida dele, que só quem vivia com ele dentro de casa, sabia quem realmente ele era. Existem muitas pessoas assim, que são bons para os da rua, que ajudam os da rua, os amigos, mas dentro de casa são outras pessoas. Tem muitas pessoas que são igual ao Naamã, elas escondem algumas coisas da vida delas.
O Naamã, ele tinha uma lepra. E o que ele fazia? Ele botava uma armadura, botava o capacete, o escudo, a espada, ele ia para a batalha. Eu sou o Naamã, sou o general do exército da Síria, e derrotava todo mundo, ia lá, todo mundo olhava para ele, bah, olha que Naamã, olha que homem. Mas quando ele chegava em casa e ele tirava o escudo, a armadura, só quem vivia com ele dentro de casa sabia realmente quem era o Naamã. E muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência. Para os outros, você mostra que a sua vida é boa. Para os outros, você mostra que você é feliz, que o seu casamento é bom. Você mostra que tudo está bem. Mas dentro de casa, você sabe que você vive. Sabe, todo mundo olhava e dizia, bah, eu quero ser igual o Naamã, eu quero ser um homem que nem ele. Puxa, olha a família do Naamã, olha a vida do Naamã, eu quero ser igual ao Naamã. E talvez chegue alguém para você e diz assim, bah, o teu marido, mulher, tu é de sorte. Bah, tu casou com esse homem, olha, o teu marido é isso, no trabalho, com os amigos, com a família. Bah, o teu marido é tal coisa, é tal outra, é tal outra, é tal outra. Bah, o teu marido. Você pensa dentro da sua cabeça, tu está falando isso porque tu não mora com ele. Se tu morasse lá dentro de casa, tu ia ver quem ele é dentro de casa. Amém. Aí alguém chega para você e diz, bah, tua esposa é isso e aquilo, bah, tua esposa no trabalho, no meio da vizinhança, com as colegas, bah, tua esposa é isso, tua esposa é aquilo, tua esposa, só elogia. E você lá na tua cabeça, é que tu não dorme todo dia do lado dela. Isso não tem a ver quem ela é. Às vezes alguém chega para você e diz assim, bah, o teu filho é isso e aquilo, o teu filho, a tua filha, bah, a tua família é uma bênção. E você diz, da porta para fora, agora da porta para dentro, ninguém sabe. Muitas pessoas vivem uma vida assim, pessoal. Uma vida de aparência. Que a mulher está chorando, daqui a pouco o marido diz, engole as lágrimas, vamos lá. E não fala nada para a família, hein? Lá tu diz que está tudo bem, se tu falar um negócio errado, chega em casa, vou te arrebentar. E daí a mulher chega lá e eles perguntam, como é que tá as coisas? Ela, tudo bem. Uma bênção. Como é que é o teu marido? Carinhoso. Ninguém sabe o carinho dele, é uma porrada que ele te dá. Irmão, tem muitas pessoas que vivem a vida do Naamã. Eles mostram para a sociedade que eles são uma coisa, mas dentro de casa eles são outra coisa. Eles são outras pessoas. Eles escondem a lepra. E às vezes você esconde os pensamentos que você tem de todo mundo. Porque a casa pode ser tanto um ambiente físico, onde a minha família mora, convive comigo, como o meu interior. E às vezes você esconde os pensamentos, a lepra que anda nos seus pensamentos de todo mundo. Pastor, como é que eu vou contar? Você bota um rosto bonito, uma maquiagem, lava o rosto, escova os dentes, arruma o cabelo, bota o gel. Todo mundo pensa que a sua vida é boa, mas ninguém sabe o que tem dentro da sua casa, o que você pensa. Pastor, como é que eu vou dizer que eu estou pensando em chutar o balde e cair fora? Se eu falar isso para minha mulher, ele enlouquece. Se eu falar para meu marido, ele vai ficar louco. Pastor, como é que eu vou dizer que eu estou pensando em adulterar? Como é que eu vou dizer que eu estou pensando em me matar? E muitas vezes a gente vive uma vida de fingimento. Tem pessoas que fingem que são felizes, que fingem que está tudo bem, que fingem que o casamento é as mil maravilhas. Os vizinhos olham e pensam que a sua família é a família perfeita, que a sua vida é a vida perfeita. Só que o Naamã, ele vivia essa vida há muitos anos. Quando ele entrava em casa, só ele e a mulher dele sabiam o que eles viviam dentro daquele lar. E às vezes as pessoas olham para o teu filho e dizem, bah, o teu filho é uma benção. Você diz, é uma benção porque não é o teu dinheiro que ele pega emprestado e não paga, não é o teu nome que ele tirou empréstimo no cartão e não paga nada. Amém. Então às vezes, as pessoas estão vivendo uma vida como o Naamã. Pergunta para o irmão do lado, é bom viver uma vida de aparência? Amém. E às vezes é a vida que as pessoas estão vivendo. Olha para o pastor aqui, presta muita atenção. Vamos ler de novo o versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Ou seja, fora de casa ele era uma pessoa. Dentro de casa, era outra. Fora de casa ele ajudava todo mundo. E dentro de casa, tem gente que é assim. Que fora de casa é uma pessoa e dentro é outra. Fora de casa, na frente de todo mundo, principalmente no Facebook, bota uma foto, eu amo a minha mulher, e em casa não lava um prato.
Que amor é esse? Amém. No Facebook bota para ela, ai minha linda. Em casa olha para ela e diz, tu tá gorda, hein? Ficou feito. É que no Facebook dá comentário, dá curtida, dá compartilhamento, né? Em casa ninguém está vendo. Então as pessoas, elas vivem uma vida de aparência, pessoal. E diz mais, continua. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento para quem? E talvez tu é uma pessoa que ajuda a vizinhança, tu ajuda todo mundo gosta de você porque você dá livramento, você ajuda, você tem uma palavra para os outros, mas na sua casa. E daí diz mais, dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém ele era o que, pessoal? Eu vou te fazer uma pergunta, qual é o porém que existe na tua vida? Qual é o porém que existe na tua casa? Qual é o porém que existe no teu casamento? Qual é o porém que existe nos seus pensamentos? O Naamã vivia essa vida. Todo mundo olhava e dizia, eu quero ser igual ao Naamã. Ah, olha que homem maravilhoso, olha que pessoa fantástica. Mas ninguém sabia como que ele era quando ele entrava em casa. E às vezes você vive uma vida assim, aonde você tem um porém no seu casamento, aonde você tem um porém na vida com seus filhos, aonde você tem um porém. Eu vou te falar uma coisa, o Naamã era um homem que tinha uma religião. E todos nós aqui, pessoal, quando nascemos, a nossa família nos impõe uma religião. Eles vão lá e batizam você quando você é criança. Você nem sabe se você quer aquela religião ou não quer. Eles não nos deixam escolher. Eles impõem uma religião. E esse homem aqui era um homem religioso. Só que ele passava por um problema grave dentro da casa dele. Ou seja, a religião a qual ele cresceu, ou os pais dele introduziram ele, não era suficiente para resolver o problema dele. Aquela religião não resolvia a vida que ele estava vivendo. Até que chegou um dia que alguém pregou para ele, que alguém falou para ele do Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus que poderia mudar a vida dele. E sabe o que o Naamã fez? Ele foi buscar uma solução. E eu vou te fazer uma pergunta, você quer uma solução para os seus problemas, sim ou não? Você quer uma solução para essa situação, sim ou não? Não adianta a gente viver essa vida de porém. E às vezes a sua vida está assim. Pastor, eu sou feliz, porém, tal coisa. Pastor, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, porém, sempre tem alguma coisa. E às vezes essa é a vida que nós estamos vivendo, pessoal. Uma vida de porém. No entanto, quando este homem, ele descobre que a religião dele não funciona mais, e que existia um Deus, um profeta, alguém que poderia ajudar, qual é a atitude dele? Ele se levanta e ele vai atrás da solução. Olha aqui o versículo 2 que uma moça pregou para ele. O que diz o versículo 2? E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de quem? Essa menina conhecia Jesus. Essa menina conhecia o Deus vivo. Essa menina pregou para o Naamã. Sabe o que o Naamã fez? Na hora ele esqueceu a religião dele e foi buscar o Deus que podia dar uma solução. Porque às vezes a tua religião não está mudando a tua vida. Então está na hora de você buscar o Deus que vai mudar. Aí diz aqui o 3. E disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria do que, pessoal? Ela disse, olha, Naamã, você quer uma solução? Tem um profeta, tem um homem de Deus na cidade tal. E quando aquele homem ora, o que ele fala vai acontecer. Se você for até ele, ele vai te mostrar o que tu tem que fazer para mudar de vida. Irmão, sabe o que essa mulher disse? O profeta está em Samaria, que é Israel. O Naamã estava na Síria. Ou seja, ele ia ter que viajar do país dele até outro país. E subir até o norte de Israel lá, para chegar aonde o profeta estaria. Ele ia ter que ir até o norte de Israel, onde o profeta estaria. Você imagina, naquela época não tinha carro. Ou tinha carro? Com motor, com 150 cavalos de potência. Não. O que ele tinha era um cavalo que poderia levar ele. Você imagina ir de Canoas até o Uruguai. Aqui de Canoas até o Uruguai.
Quanto tempo de viagem você ia levar a cavalo? Daqui até o Uruguai. Amém? Vamos dar um exemplo, mas daqui até Torres, mais perto, de carro você leva 3 horas de viagem andando a 100 por hora. Você imagina de cavalo, quanto tempo você ia levar? Talvez alguns dias. E o que o Naamã fez, meu irmão? Quando ele descobriu que havia um lugar onde ele podia buscar a solução do problema dele, ele esqueceu a religião, ele esqueceu a distância, ele esqueceu os obstáculos. Irmão, quando eu quero Deus, eu não vou no lugar mais perto da minha casa, eu vou no lugar onde eu encontro Deus e a minha vida muda. E é ali que eu vou quando eu quero Deus. Eu vou no lugar onde há um homem de Deus, quando fala a palavra fala ao meu coração e me ensina. É lá que eu vou. Não importa a distância, o caminho que eu tenho que percorrer, o que eu tenho que fazer. Olha o que o Naamã fez, versículo 9. Aí diz versículo 9: veio, pois, Naamã, o que diz o 9? Com os seus cavalos e com o seu carro, e ele parou à porta de quem, pessoal? A casa de Eliseu. Ou seja, o Naamã descobriu que havia uma solução para o problema dele. Ele não precisava mais viver a vida de porém, que a religião ensinava que ele tinha que se conformar com aquilo ali, que todo mundo passa por aquilo. A religião ensinava que é assim mesmo. Aí na religião você vai falar com o sacerdote, ele te dá um tapinha no ombro e diz: aguenta firme. Mas não é isso que Deus diz. Ou seja, ele foi buscar o profeta, ele foi buscar um homem de Deus que daria solução para o problema dele. Irmão, ele não olhou para a distância, ele viajou de um país para o outro, chegou lá em Samaria, uma cidade que ele nem conhecia, para buscar um homem que ele nem sabia quem era, mas que alguém disse que daria solução. Irmão, quando a gente quer uma mudança de vida, não adianta você ficar esperando ela cair do céu, não adianta você ficar esperando Deus fazer alguma coisa, você tem que ir atrás da solução. Como que eu vou, pastor? Você tem que vir até a igreja. É o lugar onde você vai encontrar o pastor, o profeta. É o lugar onde você vai ouvir a palavra. Não adianta você ficar orando em casa, ficar de braço cruzado em casa. Nada vai mudar. E não pode ter distância. Ah, mas faltou o ônibus, eu vou de a pé. Ah, mas não tem o trem, eu vou correndo. Ah, mas não tem o carro, eu vou de bicicleta. Amém? Mas eu vou buscar a solução. Ou você quer continuar vivendo uma vida de aparência, onde todo mundo pensa que você é feliz, que a sua vida é uma bênção, mas quando você chega dentro de casa, só você sabe o que você vive dentro da tua casa. E é o lugar onde você tinha que chegar e encontrar felicidade. Irmão, nós enfrentamos qualquer luta quando você chega dentro de casa e encontra apoio. Você pode passar por qualquer problema que você passar na sua vida, quando você entra dentro da sua casa e você tem uma família unida, não importa o que acontece do lado de fora, você vai vencer. Amém? Agora, quando a gente chega dentro de casa, que ali você quer encontrar união, ali você quer encontrar o apoio, ali você quer encontrar uma palavra de carinho, uma palavra que te levante, você não encontra. Aí você não encontra lugar nenhum. Aí lá fora é pior, porque lá fora você tem que fingir para os outros que está tudo bem, que está dando tudo certo. Lá fora, quando alguém pergunta como é que está, você bota o sorrisão amarelo, tudo bem. E a tua mulher? Lá na tua cabeça tu pensa: pá, se eu pudesse, jogava uma bomba para ela morrer. Amém? Tá tudo bem. Mandou um abraço. Amém? E às vezes a gente tem que viver essa vida. Só que o Naamã descobriu que existia uma solução. Diga assim com o pastor, diga: existe uma solução. Amém? E o que você vai fazer? Vai ficar de braço cruzado em casa? Dando uma desculpa para não vir na igreja, que é longe, que não dá, que não sei o quê, que às vezes não tem a passagem? Irmão, quando eu quero um milagre, eu vou de a pé atrás do meu milagre. Quantas vezes eu fui de a pé até a igreja porque eu queria Deus e tinha que caminhar? A pessoa que é um milagre não tem distância para ela, não tem dificuldade para ela, meu irmão. Ela vai, e ele foi até o profeta. E é isso que você tem que fazer, meu irmão. Você tem que vir até a igreja. Ele foi até o profeta para ouvir o que o profeta diria para ele. Irmão, eu tenho que vir na igreja para ouvir o que o pastor vai pregar, porque existe uma solução. Existe um Deus e não é a tua religião, mas é um Deus que vai mudar a sua vida, que vai transformar essa vida de porém, esse casamento, essa família sofrida, em algo que vai poder testemunhar para os outros depois.
Só que eu preciso estar disposto a buscar. E daí diz aqui, pessoal, continua comigo, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seu servo, com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de quem? Irmão, é isso que eu tenho que fazer. Deus, eu vim na igreja, eu vim buscar a palavra. Deus, eu estou aqui, eu saí de casa, eu vim buscar. Pode ter certeza, sua vida vai começar a mudar. Cada culto que você chegar aqui, você diga: Deus, usa o profeta hoje, usa o pastor para falar comigo, porque eu saí de casa, Deus, eu não fiquei lá de braço cruzado pedindo para o Senhor fazer alguma coisa, eu vim aqui buscar. E pode ter certeza que Deus vai te honrar. Existe uma solução para a sua vida, quer ver? Vamos comigo em Provérbios capítulo 10, vai lá, Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, todos encontraram? Aonde que existe um porém na sua vida? Aonde que está esse porém? Muitas vezes nós vivemos a vida que o Naamã vivia. Do lado de fora, parece que é tudo perfeito. Quando você chega em casa, pastor, às vezes dá vontade de nem voltar para casa. Aí você descobre o que tem dentro do seu lar. O que tem no casamento, o que tem na família. Todo mundo dá um tapinha. Pá, que mulher de sorte tu é, casou com esse homem, ele é uma benção. Na tua cabeça tu pensa: puxa, então casa tu então, vamos trocar. Tu não sabe quem é o meu marido. Amém. Vamos lá, Provérbios 10, todo mundo achou? Provérbios capítulo 10. Pega a tua caneta e sublinha o versículo 22. Se você tem uma caneta reluzente, usa essa. Aquela caneta que quando tu fecha a Bíblia fica brilhando ali. Essa mesmo. Provérbios 10, 22. Presta atenção no que está escrito aqui, pessoal. Vamos ler com o pastor. A bênção do Senhor, lê comigo, é que faz o quê? Que enriquece. Olha para mim, presta atenção. A Bíblia está dizendo que tudo que Deus me dá é para me enriquecer. Pastor, o que é enriquecer? É acrescentar. Aquilo que Deus dá para mim só acrescenta, só enriquece, só faz bem. Agora olha o final do versículo, vamos de novo? A bênção do Senhor é que enriquece. E leia o final do versículo. E Ele não acrescenta. Pastor, mas o meu casamento está me acrescentando dor. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dor. Meu casamento está me acrescentando dor. O meu filho está me acrescentando dor. A minha esposa me acrescenta dor. O meu marido me acrescenta dor. Está tudo errado. Está tudo errado. A bênção de Deus, ela tem que enriquecer. Deus não fez o casamento para o casamento me trazer dor. Deus não fez a família para a família me trazer dor. Quem é que criou o casamento? Foi Deus, meu irmão. Estava lá o Adão sozinho, e Deus viu, não é bom que o homem fique só, vou criar uma mulher. Fez a mulher. Quando Adão olhou para Eva, disse: osso dos meus ossos. Ele estava bobo assim. Carne da minha carne. E ali eles casaram. Todo mundo quando casa, está amando a pessoa. É assim ou não é? É. Irmão, o Adão casou. Quem é que criou o casamento? Deus. Diga assim o pastor, diga: o casamento não pode trazer dor. E às vezes o seu casamento está trazendo dor e sofrimento. Primeira coisa que você tem que observar comigo: se está trazendo dor, não é Deus que está causando essa dor. Porque Deus te deu o casamento só para te enriquecer, para que a sua vida fosse uma bênção. E daí quando ele vê o Adão e a Eva, ele chega para o Adão e diz: Adão, vai fazer a família aí. Pode se multiplicar, ou seja, faz filho, Adão. Quem é que criou os filhos então? Quem é que mandou nós termos filhos? Quem foi? Deus. Ah, pastor, mas o meu filho me traz dor. Não pode. O casamento, os filhos, são uma bênção de Deus e não podem nos acrescentar dores. Ah, pastor, mas no meu caso está me trazendo dor, a minha família, a minha casa, o meu casamento, a minha esposa, o meu marido. Está tudo errado. Há uma solução para o teu problema, porque quem está causando essa dor não é Deus. E isso que você está vivendo não é a vontade de Deus. Não, pastor, isso é um karma. É a cruz que eu tenho que carregar. Eu estou pagando meus pecados. Tu está enganado.
Não é Deus que está querendo isso aí. Não, é Deus que está me provando, me testando, é Deus que está permitindo. Para de se enganar. Viu como a religião te enganou? Leia a Bíblia, que é a verdade. Isso não é verdade, isso não é a vontade de Deus. Vamos ler de novo? O que diz aqui? A bênção de Deus, ela faz o quê? Ela enriquece e Ele não acrescenta. E a minha pergunta é: aonde você tem dor? É no casamento? É na tua vida pessoal? É na tua vida com teu marido? É na vida com teu filho? Aonde você tem dor? Isso não é a vontade de Deus. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Que você tenha dores com a sua família. A Bíblia está dizendo que só me enriquece e não me acrescenta dor. Pastor, então por que eu estou vivendo uma vida de sofrimento? Por que eu vivo com dor? Todo dia é um problema, todo dia é uma briga, todo dia é uma discussão, todo dia é uma decepção. Pastor, não tem um mês que não tem uma decepção, que não dá uma discussão. Tem alguma coisa errada. Pastor, quem é que está trazendo tudo isso para mim? Eu estava aguentando o filme porque eu achei que era a vontade de Deus. Quem está trazendo tudo isso para você é o diabo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que lutar. O Naamã, quando descobriu que tinha uma solução, ele foi atrás da solução. Existe uma solução para o teu caso. A vontade de Deus é que a sua família seja uma bênção e só acrescente na tua vida. Ah, mas eu estou com dor, eu estou com problema, está tudo difícil. Então não foi Deus que está causando essa dor. Quem está causando essa dor, esse sofrimento, é o diabo. E você vai ter que buscar a solução. Você vai ter que arregaçar as mangas agora, as mangas, e ir atrás da solução. Porque não é Deus que está causando essa dor. Não é a vontade de Deus, não é. E você não é obrigado a continuar com esse sofrimento. Não é obrigado a continuar com essa vida de porém. Há uma solução. Diga com o pastor, há uma solução. Amém? Pastor, o que eu vou fazer então? Vamos comigo lá para o Tiago capítulo 4. Tiago é depois do Hebreus. Finalzinho da Bíblia. Então há uma solução. E eu vou ter que ir atrás dessa solução. Eu tenho que ir atrás desse milagre. Aonde? Na casa de Deus, ouvindo o pastor, ouvindo o profeta, ouvindo a palavra. O Naamã foi até o Eliseu para ouvir o que o Eliseu tinha que dizer, porque ele aprendeu o que você está aprendendo, que a bênção de Deus não acrescenta dor. E se eu estou vivendo uma vida de dor, uma vida de sofrimento, essa não é a vontade de Deus para mim. Não é o que Deus quer para mim. Não existe karma, não tem essa cruz de sofrimento que você tem que carregar. Isso é mentira da religião. Tiago capítulo 4. Não, é assim mesmo, todo casal passa por isso. Toda família tem problema. Não, se a família dos outros quer ter problema, eu quero ter uma família feliz. O que você quer ter? A família que todo mundo tem, com problema, com briga, com dificuldade, ou uma família feliz? Não, mas todo mundo passa por isso. Não, mas todo mundo vive, todo casal tem briga, todo casal tem confusão, mas eu não sou todo mundo. Eu não sei se você é todo mundo, mas eu não sou. E eu não vou passar por isso porque eu creio naquilo que Deus diz, que a bênção enriquece, não vai me acrescentar dor. Eu já sei que todas as dores que existem na minha vida, todas as dores que podem existir na minha família, não são de Deus. O que eu tenho que fazer com elas agora, pastor? Vou te mostrar. Tiago 4. Todo mundo encontrou, sim ou não? Leia comigo, pega a tua caneta e marca esses versículos aí na tua Bíblia, porque eles são muito importantes. Olha o que diz aí, versículo 7. Leia com o pastor, o que diz o 7, pessoal? Leia comigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que mais que diz? Resistir ao diabo e ele fugirá. Pastor, o que eu vou ter que fazer? Já te explico, esse versículo tem 3 partes. Você vai ter que começar a resistir. Você vai ter que começar a lutar. Que luta é essa, pastor? Lá no mundo espiritual. Com atitudes e com oração. Você vai ter que começar a lutar. Por quê? Porque essa dor não veio de Deus. Então você vai ter que começar a lutar porque tem alguém entrando na tua família, na tua casa, que está causando tudo isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você estivesse em casa agora e entrasse um ladrão pela tua porta, o que você ia fazer? Você ia deixar o ladrão ficar dentro da tua casa? Qual é a primeira atitude que tu tomava? Se tu tivesse com um cabo de vassoura na mão, você mandava ele embora? Sim ou não? Você dizia, por favor, senhor ladrão, que está com uma faca na mão, não me dê uma facada e não me assalte. Vai embora. É isso que você ia falar? Se você tivesse com um abajur na mão esquerda, o cabo de vassoura de ferro na mão direita, o que você faria?
você botava ele para correr. É ou não é? É, não estou dizendo que você agredia ou batia, mas estou dizendo que você gritava e mandava embora. Irmão, olha para mim. Tem alguém causando dor dentro da sua casa, sua família. Tem alguém que é o culpado de tudo isso que está acontecendo. Você vai ter que entrar nessa batalha. Não adianta ficar de braço cruzado. A religião até hoje não te ajudou. Então você vai ter que se levantar e buscar Deus que vai te ajudar. Olha o que diz aqui, primeira parte do 4:7, vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Em primeiro lugar, você vai ter que se sujeitar a tudo que Deus falar com você. Irmão, quando Naamã, depois você pode ler em casa o capítulo 5 inteiro. Quando Naamã chegou para o profeta, ele foi lá meio religioso, eu tenho a minha religião. Se o profeta orar, eu ficar curado, tá bom. O profeta disse, não, vai mergulhar lá no rio 7 vezes. Ah, não vou fazer isso, que é isso. Alguém convenceu, ele foi lá e mergulhou. Quando ele mergulhou a 7, ele ficou curado. Às vezes a gente chega na igreja que nem o Naamã, eu tenho a minha religião. Eu estou aqui para receber uma oração, se der certo, Deus, se não der, não deu. Pode ir embora. Se você não está aqui para obedecer o que Deus vai falar com você, sua vida não vai mudar. Não adianta eu vir na igreja se eu não estou disposto a obedecer o que o pastor vai falar comigo. Se eu não estou disposto a obedecer o que a palavra vai falar ao meu coração. Olha a primeira parte do versículo. Tiago 4, versículo 7. Como é que diz a primeira parte? Lê comigo. Sujeitai-vos, pois... Irmão, eu vou ter que me sujeitar a Deus. Eu vou ter que me sujeitar à palavra de Deus. Eu tenho que estar disposto a obedecer o que o profeta, o que o pastor, o que o homem de Deus vai falar comigo. Quando Naamã obedeceu, que ele tinha que mergulhar 7 vezes, a vida dele de porém acabou. Você quer que a sua vida de porém termine? Você tem que obedecer o que a palavra de Deus vai falar com você. E às vezes a palavra vai nos incomodar, vai nos contrariar. Deus vai mandar eu fazer uma coisa que eu não quero. Vamos dizer que tu já está revoltada com teu marido. Pastor, já estou indignada com esse homem. Hoje eu acabo com tudo. Aí você liga para o pastor. Pastor, pode falar, eu vou atender você. Alô? Você vai dizer, pastor, estou aqui com um facão na mão direita, uma faca em cima do sofá, um porrete atravessado e com o abajur na esquerda. O meu marido vai entrar, eu vou dar um jeito, acabou, não aceito mais isso, pastor. Ele entrou, eu dou com o abajur na cabeça dele, um facão nas costas, quebra esse porrete no lombo dele, se ele levantar, eu estou com a faca aqui. Aí você vai ligar para o pastor, eu vou te responder, ó, irmão, não faça isso. Eu sei que você está com vontade de se vingar, brigar, bater, fazer o que for, mas a Bíblia diz, vença o mal com o bem. Ah, não vou fazer isso. Você tem que estar disposto a se sujeitar. Você tem que estar disposto a obedecer o que a Bíblia diz. Não, pastor, eu vou lá, vou quebrar tudo. Às vezes a gente vai dizer, só ore. Eu tenho que estar disposto a obedecer. A obedecer. A fazer, não, pastor, mas eu vou ser bobo. A palavra às vezes vai nos contrariar. O Naamã queria uma oração. Deus mandou ele mergulhar. Por que a vida dele de porém acabou? Quando ele resolveu obedecer o que o profeta disse para ele. A solução não é do teu jeito, é do jeito de quem? E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não queremos largar a nossa religião, queremos continuar vivendo a nossa vida e queremos que tudo aconteça, não é do meu jeito, é do jeito de quem? De Deus. Aí olha o que diz aqui o Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que obedecer o que o pastor vai pregar. Quando Naamã obedeceu, Deus curou ele. Quando Naamã mergulhou, Deus mudou a vida dele. Você tem que estar disposto a obedecer o que você vai aprender aqui na igreja. E às vezes você vai aprender coisas que você diz, mas eu não, lá no mundo eu não aprendi assim. Pois é, mas você quer uma mudança? Você tem que obedecer. Você tem que se sujeitar a Deus. Porque senão você não vai conseguir resistir ao diabo. E ele não vai cair fora da tua casa. Ele vai continuar fazendo você viver mais alguns anos. Essa vida de porém de sofrimento. Então tem que estar disposto a obedecer a palavra, obedecer aquilo que Deus vai falar comigo. Aí diz, sujeitai-vos a Deus, o que mais que diz o texto? Resistir ao, e eu vou ter que resistir à vontade de chutar o balde e cair fora. E às vezes tu só não chutou o balde até hoje, não é por causa da tua família, é porque tu tem vergonha do que os outros vão dizer. Não é por causa do marido e dos filhos, isso é mentira. Às vezes é porque é vergonha do que os vizinhos, que os colegas, que os amigos vão pensar. Às vezes é só por isso. E daí a gente dá desculpa dos filhos. É mentira. Então, se eu não me sujeitar a Deus, eu não vou conseguir resistir
a vontade de largar tudo. Pastor, estou com uma vontade de fazer uma bomba, largar lá em casa. Agora, se você obedecer a palavra, você vai ter força para resistir toda a tentação, para resistir esses pensamentos ruins que vêm na sua cabeça. Tem pessoa que a luta é tão grande, que a autoestima está lá embaixo, às vezes a pessoa pensa até em morrer. Chega a pedir para Deus para morrer. Então continua comigo aí, diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E o que diz o final? E ele, irmão, você vai ter que entrar numa luta espiritual. Essa é a luta que você vai ter que entrar. Porque o casamento é bênção de Deus. Os filhos são bênção de Deus. Não poderiam estar trazendo dor. Se eles estão trazendo dores para você, tem alguma coisa errada. Você vai ter que obedecer a palavra e vai ter que entrar nessa luta. Você está disposto a lutar? Sim ou não? Você está disposto a ir até o fim? Se você tiver que vir de a pé na igreja para não faltar campanha, você vai vir? Ou você vai dar uma desculpa, não pude vir hoje, pastor? E vai falar 300 coisas porque tu não pôde vir. Vai mandar uma folha, uma carta, dizendo por que você não veio. Irmão, se eu quero um milagre, não tem distância para quem quer um milagre. Não tem dificuldade para quem quer um milagre. E se você realmente quer um milagre, não tem distância, não tem preço para você. E o Naamã conseguiu o milagre dele. Olha o que Jesus disse no livro de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16. Todo mundo está me entendendo hoje? João capítulo 16. João 16. Podemos ler sim ou não? Tem alguém que precisa de ajuda? João capítulo 16. Vamos lá com o pastor. João 16. Eu quero que você leia comigo o que diz a Bíblia Sagrada. Então você tem que estar disposto a entrar na batalha. Versículo 24, João 16, 24, pega a caneta e sublinha. A primeira palavra do João já diz assim, o que diz a primeira palavra? Até agora. Então ele está dizendo, até o exato momento, até agora. O que diz aqui? Nada pedistes em meu nome. Aí ele diz, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Pastor, não brinque comigo. Como assim tu vai dizer que até agora eu não pedi nada? É verdade. Sabe como é que você orou até agora? Oh Deus, socorro. Oh Deus, faz alguma coisa. Oh Deus, me ajuda. Oh Deus, está difícil. É assim que você orou até agora. Então isso é a mesma coisa que não orar. Porque a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar quem? E essa oração é uma oração do desespero. É uma oração sem fé. Então ele está dizendo, até agora você não pediu nada, porque até agora você não tinha entendimento. Você não sabia como lutar. E talvez até agora tu lutou com o teu braço, tu lutou do teu jeito. Pastor, já botei meu marido 6 vezes no sofá. Mudou? Pastor, já dei um gelo nele de 1 mês. Eu disse, não toque em mim. Acho que ele ficou até mais nervoso. Amém. Mudou alguma coisa? Nada. Então não é desse jeito que eu vou lutar. Não, pastor, já joguei sal na comida. Nem lavei as cuecas dele lá. Quando ele pediu, cadê? Vai ficar sem. Pastor, quando ele chegou de noite, eu disse, aqui não é restaurante, se tu quiser tem pão com ovo, te vira. Mudou alguma coisa? Nada. Porque não é assim que você tem que lutar. Não é assim que você tem que resistir. Não é dessa forma que você vai batalhar. Pergunta para o irmão do lado, você já gritou com a tua família? Olha, pastor, uma pergunta. Mudou alguma coisa? Nada. Não adiantou. Agora continua comigo, olha para cá. Aí ele diz, até agora nada pediste. Por quê? Porque eu orei sem entendimento. Eu orei sem saber qual era a vontade de Deus. Eu orei sem conhecer a palavra que diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Que os filhos são herança do Senhor. Isaías diz que eles seriam discípulos. Eu orei sem entendimento, que ele diz que pelas feridas de Jesus fui sarado, que a prosperidade é um dom de Deus. Eu orei sem entendimento, eu orei no desespero, eu orei querendo,
Eu não orei agora com a fé que você está tendo ouvindo essa mensagem. Então ele está dizendo, lê comigo, até agora nada pedi. Ou seja, até agora eu não lutei como eu tinha que lutar. A minha luta é espiritual, é lá que a minha batalha é travada, meu irmão. É lá que eu resisto. Talvez eu pedi, mas eu não estava sujeito a Deus. Se eu não estou sujeito, o diabo não cai fora. E daí diz aqui, ó, até agora nada pedisse em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria faça o que, pessoal? Se cumpra. Então eu tenho que aprender a orar. Eu tenho que aprender a falar com Deus. Vamos comigo para o João 15, que nós já vamos fazer uma oração. João capítulo 15. João 15, você está no 16, só volta um capítulo para trás, versículo 7. Pega a caneta e sublinha. Se vós estiverdes em mim, ou seja, a minha vida tem que estar na palavra. João 15, 7. Se eu estiver em Jesus, a minha vida estiver na palavra, e as minhas palavras estiverem aonde? Ou seja, a palavra de Deus tem que estar no meu coração. E às vezes o que está no teu coração é a tristeza, é a inveja, é a raiva, é a vingança, é a mágoa, é o ódio, é a vontade de mandar todo mundo para a China. Não adianta, Deus não vai conseguir te responder. Porque no meu coração tem que estar a certeza da palavra de Deus. E às vezes o que está no meu coração é as circunstâncias que estão acontecendo ao meu redor. Por isso que a situação não muda. E daí diz aqui, ó, vamos ler de novo, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes aonde? Ou seja, eu estou firme na fé, eu não olho para as circunstâncias. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será o que, pessoal? Então olha para mim, vamos lembrar o que nós estamos meditando. Há uma solução para o seu problema. Não é bom viver uma vida de porém. Quantos anos faz que você vive assim? Uma vida de aparência, onde para todo mundo parece que a tua vida é boa, mas quando você chega dentro de casa, você sabe, às vezes o inferno, que é o seu lar. Mas existe uma solução para essa situação. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e Ele não acrescenta dores. Então você vai entrar na verdadeira batalha. Quando que a vida do Naamã mudou? Quando ele se levantou e foi até o profeta, e quando ele resolveu obedecer o que ele estava aprendendo. E é isso que você vai fazer. Toda quarta-feira você vai se levantar e vai vir ouvir a palavra. Você vai vir aqui buscar Deus. E tudo que Deus falar com você, você vai obedecer. Por mais que contrarie você. O pastor pregou no culto que eu tenho que perdoar, mas eu não quero perdoar, não aceito. Ou você obedece, ou a sua vida não muda. Amém. Então você vai aprender como orar. Cada quarta-feira você vai aprender o que você tem que fazer. Mas não esqueça, há uma solução. Quem é que está trazendo todas essas dores? É o diabo. E está na hora de você entrar na verdadeira batalha, que não é contra a tua família, mas é contra esse espírito que entrou na tua casa e está destruindo tudo lá dentro. Vamos ficar de pé para orar.